Bom, então hoje a nossa mensagem inicial é intitulada Tempo de Confiança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Essa passagem está em Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio, se a enseja para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer, serenamente, com as lições recebidas. Mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. Bom, então agora a gente convida para a nossa prece, possamos juntos, unindo nossos pensamentos, nossas vibrações, nos deixar envolver pela equipe espiritual, pelos trabalhadores do Cristo, por esse sentimento de acolhimento, de refazimento das nossas energias para a semana que se apresenta à nossa frente, para que possamos seguir em nossas jornadas de trabalho, em nossas relações familiares, de amizade, com aqueles que se encontram ao nosso redor. Que, acima de tudo, levemos a mensagem do Cristo em nossos atos e em nossas atitudes, transformando a nós mesmos. Querido amigo Jesus, que essa energia, que esse sentimento que ora se faz presente em cada um de nós, possa se estender para a noite, para a semana que se inicia. E assim, Senhor, seguirmos lado a lado em Tua companhia. Abençoa-nos, Senhor, envolve os nossos lares, envolve em especial nossa querida amiga Rita de Cássia, que ela se sinta bem, que ela traga os pontos, as reflexões que preparou para a noite de hoje. Obrigado mais uma vez, Senhor, que assim seja. Bom, então, Ritinha, é com você. Olá, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Áudio tá bom? Tá ótimo. Ok, obrigada, então. Então, eu quero agradecer primeiramente o convite, né, que mais uma vez o Centro Espírita Educandário de Luz nos fez, né, e hoje com um tema que para muitos ainda é fato, para outros já começa a pensar diferente, e a gente vai, então, refletir
sobre o tema Se Fosse um Homem de Bem, Teria Morrido, né? Nesse momento que a gente vê no nosso país e no mundo tantas mortes diante da pandemia, quem é que deveria ter morrido? Quem é que não deveria ter morrido na nossa avaliação, né? Então, a gente sempre, quando escuta alguém, né, que desencarnou, e aí a gente vai ressignificando o próprio termo, a gente vai começar a pensar diferente. Então, que Jesus envolva todos nós na noite de hoje, pessoas muito queridas, né, nessa noite, mais um domingo, começando aí a semana, e a gente lembra que esse tema, ele está contido no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O que será que Kardec fez quando colocou esse tema dentro do tema dos aflitos? Será que tem alguma aflição aí, né, que a gente passa quando a gente vê a morte, quando a gente vê uma pessoa querida? E o interessante é que antes desse tema, tem um tema também muito especial, que é como se ele já começasse a preparar, né, o nosso coração para ouvir esse tema de hoje, que é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, olha só como é que eles estão bem relacionados, né? Kardec coloca esse tema antes, né? E ele já falou das causas das aflições, das causas atuais, das causas anteriores das aflições, para a gente começar, então, a serenar o coração, porque nós realmente precisaríamos de todo esse preparo para poder entender essa questão da morte daquelas pessoas que estão junto conosco, pessoas queridas, pessoas que nós não conhecemos, mas que nós sabemos que têm um bom coração, e pessoas, né, de uma vida, pessoas que escolheram, trilharam caminhos adequados para nós. Mas antes da gente começar, eu vou contar 3 historinhas curtas para vocês, e vocês vão interagir hoje comigo, dizendo sim, não, pode, não pode, né? Como é que é, para a gente poder chegar lá no raciocínio do tema de hoje, tá bom? Então, assim, vamos imaginar que uma pessoa, e aí o pessoal do direito que está aqui, né, que eu já vi, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, vocês me corrijam, mas uma pessoa cometeu um delito, né? Esse delito realmente foi identificado, ela foi presa, foi julgada. No julgamento, as evidências mostraram que realmente procedia e comprovaram a sua culpa. Dentro do crime que ela cometeu, do delito que ela cometeu, ela foi condenada a pagar um determinado tempo para sua pena, né? E nesse processo, né, de pena, de ir para a penitenciária, qual é a finalidade? A finalidade é que a pessoa pague por aquilo que fez, responda criminalmente por aquilo que fez, e que haja um processo de recuperação, né? Naquele momento ali, ela vai estar naquele processo para pensar no que fez, para refletir e retornar, quando a sua pena for concluída, para a sociedade, né? E aí essa pessoa concluiu, vamos imaginar, assim, 15 anos. 15 anos de pena, ela cumpriu os 15 anos e esperava, né, poxa, já cumpri, não devo mais nada à justiça. E aí quando chegou 15 anos, ela não foi solta. Ela continuou lá dentro. Será que isso acontece? Gente, a Carla, acontece. Eu li uma reportagem, ela não é muito nova, não, já tem um tempinho, mas que à época dizia assim, que era um mar de 9.000 presos que já tinham cumprido a pena, mas que continuavam lá, porque não tinham defensor. E aí, gente, tá certo continuar na prisão depois de cumprir a pena? O que vocês me dizem? Né? Uma outra historinha, segunda historinha. A pessoa, aí o pessoal da saúde que estiver por aí, a pessoa adoeceu. Adoeceu e ficou muito grave e ela foi internada. Durante o período de internação, ela fez exames, comprovou o problema, que era sério, fez o tratamento, tomou soro, tomou injeção, tomou tudo que tinha que tomar e ela foi melhorando.
foi melhorando, e o médico disse, você já está curada e agora já pode ir para casa, porque a doença já acabou, né? Está aqui sua alta. Só que passou o dia, o hospital não liberou a pessoa, e no outro dia também, e ela já estava curada. E não conseguiu sair de alta. Tá certo isso? Também não, né? E o nosso último caso de hoje. Agora para os estudantes, né? A gente na escola, e assim, no meio do ano, a gente não levou muito a sério a situação, que tinha que estudar, que tinha que parar um tempinho, fazer o exercício, ler o livro. E as primeiras provas, as notas não foram muito boas. Não foram muito boas. Lá fica de recuperação final do ano. Isso já aconteceu com alguém por aqui, alguma vez na vida? E aí fica de recuperação final do ano. Mas o estudante realmente percebeu que ele precisava mudar de comportamento e foi lá. Estudou, teve aula particular, né? Mudou o cenário dele, ele realmente começou a fazer o esforço, aprendeu a matéria, e a nota que ele precisava tirar como nota final, ele tirou até acima, né? Então ele conseguiu até passar da nota mínima que ele precisava para passar de ano. E aí ficou muito feliz, passou de ano, mas quando chegou, né, no final, na matrícula, a escola não permitiu que ele passasse para a série seguinte. Ele continuou na mesma série. Tá certo isso? Também não, né? Daqui a pouco a gente vai fazer essa relação. Preso, que já cumpriu a pena, do doente, que ficou curado, e do estudante de recuperação que conseguiu aprender e passar de ano, mas que não foi adiante. Tudo bem? Guardem aí que a gente volta já nesse raciocínio. E o nosso tema de hoje, ele começa, né? O nosso benfeitor Fénelon começa dizendo assim: falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumar dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. E a gente acaba dizendo isso, né? De vez em quando, principalmente nossos companheiros, né, espíritas, quando sofrem um acidente, quando acontece alguma coisa, quando vai para o hospital, e se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Para dizer que a pessoa não era de bem, não é verdade? Mais adiante, ele fala o seguinte, que se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse esse. Então, a gente tem o raciocínio de que quando uma pessoa boa, né, morre, na verdade, a gente não queria que ele fosse. A gente queria que o mal fosse, né? Substituir essas idas, porque a morte vai trazer essa separação. E aí a gente vai ver que realmente muitas pessoas fazem isso, né? Perda das pessoas amadas, mortes prematuras, o tema de antes. A gente fica indignado quando o ente querido nosso, principalmente quando é jovem, quando está cheio de vida, né? Quando ele se vai. E aí a gente já viu experiências de pessoas que conheciam, mas o coração na hora, a atitude, ela não permitiu esse raciocínio. O primeiro raciocínio foi, poxa, tem tanta gente por aí, tanto bandido, né? Por que foi logo esse? E aí a gente vai encontrar na doutrina espírita explicações que, se realmente a gente não tivesse, a gente ia achar que tudo isso seria muito injusto, né? Deus levar uma boa pessoa e deixar as más pessoas ainda vivendo, estão fazendo delitos, né? Então, a gente vai, para poder pensar nesse processo todo, a gente vai falar sobre reencarnação. E a reencarnação, ela é a oportunidade da nossa evolução. Vamos lembrar? Nós somos criados simples e ignorantes, dotados de inteligência e livre-arbítrio, destinados à evolução, à perfeição, à felicidade.
Como chegar até lá se eu não tenho a chance de reparar aquilo que eu errei numa existência, aprender mais coisas, porque eu só tive uma existência, então eu vou precisar de novas oportunidades para dar continuidade. Então a gente vai ver que a reencarnação, né, como diz a musiquinha, reencarnação, questão de justiça, porque nós somos livres para plantar, isso é bondade divina, mas nós vamos colher o que plantamos, isso é justiça divina. Né? Então, quando a gente está nesse processo, eu preciso evoluir, né? E aí a gente vai imaginar uma escola, né, com vários níveis, e eu estou aqui na alfabetização, eu estou aqui na 5ª série, eu estou aqui na 9ª série, eu fui para o ensino médio. E aí, se cortarem a próxima série, como é que eu vou aprender equação do 2º grau se eu não cheguei lá? Né? Como é que eu vou aprender álgebra? Como é que eu vou aprender primeiros socorros? Como é que eu vou aprender balanço patrimonial se eu nem sair da 8ª série? E eu vou chegar lá, mas eu não tenho mais oportunidade. Então, a reencarnação é essa oportunidade divina que nós temos para reparar erros, porque com certeza a gente vai meio que desandar no caminho, escolher coisas inadequadas, né? Aquele momento que a gente pode dizer assim, de leseira baré, que não ouviu direito o anjo da guarda, né? Que ouviu o outro, e aí a gente escolhe aquilo que o nosso coração está mais inclinado, né? E aí a gente precisa, então, resgatar. A gente precisa se arrepender e reparar. E dentro desse processo todo, de uma nova existência, com certeza o processo de educação e de aprendizado, ele está nesse processo. E aí nós vamos ver o planejamento reencarnatório. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou nascer? Qual a bagagem que eu tenho? Quais as experiências que eu vou viver? E ninguém vem com planejamento reencarnatório para ser mal, para fazer coisas ruins. A gente vem para aprender e fazer diferente. Mas o nosso livre-arbítrio vai nos conduzir. O que a gente traz da nossa bagagem espiritual vai nos conduzir por caminhos tortuosos ou caminhos edificantes. Mas, com certeza, nós vamos ter, ao longo do caminho, pessoas com a missão de cuidar de nós, de plantar uma sementinha, e essa sementinha, ela vai brotar, ela vai abrir conforme o som do nosso coração. E aí a gente vai pensar, né, que nesse processo a gente vai, então, viver na Terra, nessa experiência, de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. E é aí que o nosso pensamento vai mudar um pouquinho, quando a gente vê que uma pessoa boa desencarnou, que o mal ficou, né? E aí a gente vai pensar que cada um de nós tem um plano divino para cumprir. E a morte das pessoas, o desencarne das pessoas, não nos compete julgar, porque esse é um processo que só Deus, né, vai conceder, mas que nós vamos contribuir, digamos assim. Pense que você tem 50 anos para fazer o seu trabalho na Terra. Em 50 anos, eu tenho que fazer as minhas atividades, né? E aí você começa a fazer coisa que não deve, você começa a fugir um pouco do caminho, não cuida do seu instrumento de trabalho, que é o corpo, como deveria, né? Vai intoxicando esse corpo, vai diminuindo o tempo de vida desse corpo, e aí você acaba se expondo também a uma série de coisas. E antes dos 50 aconteceu tanta coisa, opa, meu filho, volte para casa. Antes dos 50. Foi antes, né? Foi convidado para não se complicar mais. E outra situação também, né? Que era para ir até os 50, mas coisas aconteceram que a pessoa precisava de um tempo maior, mas ela só tinha os 50. Aí vem a chamada
moratória, né? E vai viver mais um pouquinho na Terra, porque ainda tem coisas para dar conta. A gente vê muito isso de tempos humanos, né? Eu estou falando de tempos humanos, muito na oncologia. Existem cânceres, assim, que a expectativa de vida, olha, 6 meses no máximo, porque está muito agressivo, a pessoa vive 10 anos, né? Por quê? Mudança de pensamento, mudança de comportamento. A pessoa vai desencarnar? Vai. Mas vai desencarnar curada. Como que ela vai desencarnar curada? Ela não curou? Como é que ela vai morrer? Porque a cura é da alma, né? Porque ela conseguiu ressignificar os sentimentos, os pensamentos, ela se aproximou mais de Deus. Esse foi um convite que ela recebeu, que ela soube aproveitar. Outros, nem tanto. Veio a mágoa, veio a indignação, como o Senhor é uma pessoa boa, a asa quase saindo, e aí eu estou condenada à morte por uma doença tão horrorosa, né, que eu vou sofrer, que eu vou... E aí a gente vê a pandemia de Covid. Quantas pessoas foram, né? Quantas pessoas foram? Então, eu com frequência... Eu ainda não tive coragem, gente, de deletar os telefones do meu celular. Os companheiros que se foram. Vocês passam também por isso também, Carlinha? E aí a gente fica, poxa, são pessoas queridas, não tem como não sentir a falta de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo. A gente não queria que fosse, a gente queria que ficasse mais. Mas, quando a gente pensa, né, na imortalidade da alma, quando a gente pensa em lei de ação e reação, que esse momento de morte, de desencarne, não é um adeus, é um até breve. Aí eu lembro até do outro texto, da outra mensagem que a gente falou aqui, o ponto de vista. Aí o ponto de vista com a vida futura começa a mudar a nossa cabeça, né? Deus dá a um homem de bem, como prêmio de seu mérito, a graça de não ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Então, quando a pessoa traz uma bagagem boa, quando ela traz uma bagagem de evolução, o tempo que ela vai passar aqui não vai ser tão grande assim. O tempo que ela vai passar vai ser para estar em contato com aqueles que ela precisa, cumprir aquelas coisas que ela se comprometeu e vai embora. Vamos voltar à nossa historinha lá do início? A pessoa foi presa. Não cumpriu a pena, gente? Está na hora de sair, né? Ela já cumpriu. Nas leis humanas, a gente já trabalha dessa forma. Imagina na lei divina. Uma pessoa que não deve mais, ela já vai estar livre. O doente não está curado, manda ele para casa, né? Já passou aquele período difícil, ele já está recuperado. O estudante não conseguiu aprender a lição e tirou boa nota, passa o menino de série, ele mereceu. Então, com esses pequenos exemplos, a gente vai lembrar para vocês de uma mensagem lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu pai, causa das misérias humanas. Vejam que a gente vai ver, né, a mensagem dizendo assim: figure-se a terra como um hospital, uma penitenciária e, por que não dizer, uma escola, uma oficina. Então, a Terra é esse planeta que está passando por uma transição, mas que nós precisamos estar aqui para resgatar os nossos erros, para aprender e para vir novas experiências para a nossa evolução. Então, de tudo isso, né, a gente precisa lembrar que aquele que é mau, aquele que transgrediu a lei, aquele que foi por caminhos tortuosos, ele também é filho de Deus, que nem a gente. Mas que, infelizmente, ele escolheu coisas erradas.
E aí a gente começa a ter juízo de valor. A gente começa a querer condenar e até executar a pena, né? Vamos mudar o meu amigo que morreu, vamos trocar a vida de um pelo do outro? A vida, ela é de um valor imenso. A vida na Terra tem a sua necessidade para vivermos as experiências da matéria para que o espírito evolua. Hoje é a nossa melhor condição espiritual. Temos certeza disso. Imagina quando a gente era pessoa do mal, né? A pessoa ia querer a nossa morte, olha aí. Poxa, eu não queria que ninguém quisesse a minha morte, né? A Carla se diverte, mas a gente tem que pensar assim. Imagina a mãe do bandido, como é que ia ficar? Então, a gente precisa também lembrar, tem uma outra mensagem, né, que a gente encontra no Evangelho, morto o animal, morto o veneno, acabou o veneno, né, algo mais ou menos assim, que a gente acha que se matar o bandido, acabou a bandidagem. Vai começar uma outra situação, vai começar a obsessão, né? Aí, a gente precisa lembrar, não dá para fazer nada pelo bandido? Dá, ora por ele, né? Isso é uma condição que todo mundo consegue fazer. Então, tem uma frase que ela é muito cruel quando ela diz assim: bandido bom é bandido morto. Gente, ele veio para poder se recuperar. Não soube se recuperar, não soube aproveitar a oportunidade. Não teve oportunidade como a gente. Imagina chegar na casa espírita alguém que já foi traficante, já foi ladrão. A gente não vai querer? Nós estamos na escola da vida para aprender. Nós estamos no hospital, que é a Terra, para nos recuperarmos das doenças da alma. Então, essas condições, né, elas vão fazendo a gente mudar e ressignificar essas ideias. Né? No plano de vacinação de Covid, os presos estão antes dos demais. Mas como, gente? Vai vacinar primeiro o preso? Eu que tinha que estar lá me vacinando? Né? E aí a gente, às vezes, não entende. Eu já até me candidatei, ó, se precisar para vacinar na penitenciária, eu tô lá, né? Depois eu conto para vocês se eu fui ou se não fui. Mas aí a gente vai ver, né, que muitas vezes também nós estamos carregados de preconceito, de discriminação. Não é só com o homem que foi por maus caminhos, né? Aquele mal. A gente vai ver muitas vezes, aí até colocando mais para a nossa realidade hoje, entre o preto e o branco, quem é que pode morrer? Entre o pobre e o rico, entre o feio e o bonito, quem é que pode sofrer? Quem é que pode ser preso? Né? Tão bonito esse rapaz, não podia ter morrido. O feio podia ter morrido. Nossa, esse negro sobreviveu e o branco lourinho do olho azul. Dependente da roupa que a gente usa nesta existência, nós somos filhos de Deus, com uma oportunidade ímpar, né, de evolução. E cada um vai prestar contas com Deus, não cabe a gente, né? A gente vai sofrer pelo amigo que perdeu, que se foi, que a gente não vai mais conversar com ele, né? Comer aquela tapioca com café com leite, vai fazer falta, mas é um até breve, né? Então a gente vai ver que nessa situação, a gente também vai ter que pensar assim, quem vai antes é porque é do bem, e quem vai depois é porque é do mal? Não, né? Tudo é relativo, então a gente vai aprender que não tem mais nada para pagar, vai. A gente vai ver que criancinhas precisavam cumprir um período curtinho por conta de delitos do passado que agora vêm e com tenridade se vão. Né? E vice-versa. Eu preciso aprender, então eu tenho que ter mais tempo aqui para aprender. Mas a gente vai pensar assim, ó, no Brasil,
as expectativas de vida de homem e de mulher, elas são diferentes. As mulheres vivem 7 anos a mais que os homens. Homens até 73, mulheres até 80 anos. E aí a gente vai ver que nascem mais homens do que mulheres. Mas os homens morrem mais do que mulheres, começando no final da infância. Por quê? E na juventude, e como adulto jovem, é muito mais também. Porque ele se expõe mais, Aí a gente vai ver os homicídios, a gente vai ver uma série de coisas, acidentes, causas externas, como é colocado na saúde, e a gente vai ver que os homens morrem bem mais que as mulheres. Então, nesse contexto, a gente vai ver que é bem diferente, essa faixa etária, e que a gente vai trabalhar mortalidade precoce na saúde, 70 anos. Quem morreu antes de 70 anos é precoce. Então, tem muito que viver, porque a nossa expectativa de vida, a média, é de 70, quase 75 anos. Então, morreu antes disso é precoce. Quanta coisa a construir, quanta coisa a aprender, quanta coisa a reparar. Mas vamos lá. Aqueles que morreram muito tarde, desencarnaram com muita idade, é porque era do mal? Não. Madre Teresa de Calcutá, vocês sabem quantos anos ela tinha quando desencarnou? 87. Chico Xavier, 92. E aí eu descobri que Chico e Madre Teresa nasceram no mesmo ano. Irmã Dulce, 78. Divaldo Franco, que ainda está aqui conosco, 94. Mas eles tinham, uma missão maior para fazer? Tinha. Mas e quem não tinha? Tinha que aprender coisas, e por isso não foi. Mas e aqueles que morreram cedo? E aí a gente vai ver, nosso mestre foi com quantos anos? 33 anos terrenos. 33 anos terrenos. Então, meus amigos, isso é tão relativo, e a gente não pode garantir que quem foi cedo era realmente uma pessoa de bem, porque a gente não conhece a evolução espiritual das pessoas. A gente não sabe, Por fora, lindo, maravilhoso, alegre, mas por dentro vai conviver com a pessoa. O irmão Jacó ficou procurando a luz dele, que ele achava que ele era bom, que ele fazia, mas não tinha a luz que imaginava que tivesse. E aí eu pergunto de nós, eu me incluo no meio, onde é que anda a nossa luz? Se a gente desencarnar hoje, não se desesperem, tá? Jesus dizia pra gente, brilha a vossa luz. Se ele falava isso pra gente, é porque ele sabia que tem uma luzinha dentro da gente, a gente talvez ainda não tenha encontrado, Pequenininha, Pirilampo, vagalume, o fósforozinho, mas tem. O bandido também tem. Quantos se recuperaram realmente e se tornaram pessoas de bem? Quantas vezes a gente foi para o caminho do mal e hoje a gente está aqui assistindo palestra no Educandário de Luz, Olha só a mudança, as mudanças acontecem, a lei do progresso acontece. E aí, então, a gente fica com essa reflexão, lembrando da importância da vida, da importância da reencarnação, da existência terrestre, para que a gente possa aprender, para que a gente possa reparar, para que a gente possa evoluir e encontrar felicidade. Algumas pessoas desencarnam antes, outras depois, mas não necessariamente porque são boas ou são ruins, porque existe um planejamento reencarnatório para ela. E que em todos, ou cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, a justiça divina está presente. Então, não nos compete julgar quem é bom, quem é mal, que foi cedo, que foi tarde, pelas nossas conveniências, desse período. Isso é com Deus. Infinita bondade dele está sempre conosco. E é ele que vai determinar esse momento. Cabe a nós viver a nossa vida da melhor forma possível e utilizar de compaixão por aqueles que seguiram caminhos tortuosos e ainda não conseguiram se restabelecer
como cidadão do universo, como pessoas de bem. Então, que a noite de hoje a gente possa lembrar que cada um de nós tem um plano divino traçado, mas será que a gente está cumprindo? Né? Que a gente possa estar no esforço de conhecer-se, de domar as nossas mais inclinações, para a gente realmente conseguir ser uma pessoa de bem. Porque essa sementinha está dentro da gente. Isso daí, com certeza, nós já temos. Agora é com a gente. Esse botão é a gente que aperta, né? Não é o outro. Quem se transforma é a gente. O olhar acolhedor para os outros, que também são filhos de Deus, é a gente que vai mudar. Muitas vezes é o nosso exemplo que vai fazer o outro que queria que o bandido morresse. Poxa, realmente, né? Ele também é filho de Deus. Meio assim, desgarrado, né? Mas é filho de Deus. Então, que tenhamos uma noite de alegria, né? Lembrando dessa conexão com o Pai, que a gente possa lembrar todo dia que Ele está conosco, que a gente precisa estar com Ele, né? Por isso, muito obrigada pela noite de hoje. Fiquem bem, uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigado, Ritinha. E tava, tava aqui fazendo algumas contas, né? O quanto de expectativa ainda tenho aí pela frente. Não se desespere, nem tudo está perdido. Olha, a tia do meu pai foi com 109, meu avô com 106, papai e mamãe com 90 e meu plano é 107. Não sei se eu chego. Eu estava pensando aqui as lições que ainda preciso aprender, né? Então, vamos lá, um dia de cada vez para a gente seguir nesse aprendizado. Isso aí. Que a gente saia daqui recuperado, curado, né? Curados da alma. Mas a lição, o remédio a gente já tem. Então, vamos lá. E Deus ajuda, Deus sempre ajuda, né? Sempre. No meu caso, ele apagou a luz de fora para enxergar de dentro. Sim. Eu ainda estou procurando, vou achar. Sim. Olha o Haroldo aí, 120, gente. Sim, é. E é isso, né? Vamos lá. A gente tem ainda algumas lições para aprender. Então, vamos seguir. Então, obrigado, Rita. E nesse clima, né, de descontração, de reflexão, a gente convida para a nossa prece agora de encerramento desse momento. Mas lembrando que a gente tem a noite para descansar, para refazer o nosso corpo, o dia, mais um dia de aprendizado, de trabalho, de convivência e muitos dias pela frente que a gente possa aproveitar. Então, vamos lá, vamos orar. Fechando os olhos, a gente possa apenas lembrar nosso querido amigo, nosso Mestre Jesus, dessa figura tão radiante, tão serena, mas também tão alegre, tão envolvente, que nos trouxe reflexões, lições, aprendizados, mas acima de tudo, nos trouxe o exemplo de como é viver integrado às leis, à vontade divina, à vontade de Deus. Como assim nos sentimos leve, nos sentimos bem por fazermos o bem, por termos a nossa consciência tranquila. Querido amigo Jesus, que possamos, Senhor, seguir esses exemplos e que em cada dia tenhamos esse olhar, essa percepção da vida como escola, como hospital, mas também como um ambiente de recuperação daquilo que já cometemos de errado. Abençoa, Senhor, a todos nós, nossa semana, e que juntos, Senhor, possamos seguir em Tua companhia. Mais uma vez te agradecemos, que Tu possas abençoar a nossa noite de descanso, o nosso refazimento do corpo físico. Obrigado, que assim seja.